Algumas peculiaridades numerológicas. Os ciclos nesta dimensão correm de acordo com harmonias numerológicas. E as sociedades secretas e culturas antigas das linhagens de sangue de Caim cientes desses mecanismos dimensionais graças ao conhecimento dos anjos caídos. Como John Anthony West explica de forma muito vívida em seu livro de 1979, A Alta Sabedoria do Antigo Egito. As primeiras civilizações de que temos conhecimento parecem. Os números têm um grande significado que vai muito além de sua função matemática, como ele diz, um meio, talvez o melhor meio, de compreender o mundo que vivenciamos. Embora o Sr. West e outros tenham essa consciência precede Pitágoras, que pode tê-la aprendido com os egípcios. Este conceito é historicamente conhecido como pitagorismo. A descoberta do irracional e as leis da harmonia e proporção foram atribuídas a Pitágoras, o perturbadoramente lendário místico e matemático, que viveu no século 6 a.C., a quem também foi creditado o desenvolvimento do misticismo numérico pitagórico, a teoria de que os números têm um significado inato, os ensinamentos de Pitágoras sobre o misticismo e sua sociedade secreta numerológica uma grande influência na maçonaria posterior, e ele é hoje considerado por muitas lojas como o primeiro de seu ofício, o hexagrama, ou a forma tridimensional da Merkabah, e o hexágono, ou a forma tridimensional do cubo, contido dentro dele, é um dos mais importantes símbolos da maçonaria. O precedeu. É de grande importância para eles. Representa processos metafísicos de dualismo onipresente. Um hexágono contém 24 pontos de conexão e 37 pontos de conexão internos, como pode ser visto na imagem a seguir. O produto desses dois números é 888, um número de grande significado numérico. O autor Ross Hamilton escreve em O Serpent Mound, em busca do alfabeto dos deuses. O número 888, e assim o homem, é o resultado dos 24 pontos circunferenciais do hexágono representando solar, os vários membros da criação, multiplicado pelos 37 pontos interiores, representando a interação das quatro ideias. Após uma discussão fascinante sobre o número 888, ele nota que a mesma tradição esotérica atribui grande importância ao dobro dos 888, que filosoficamente representa um dos recursos da alma espiritual. Um dobro de 888 é, naturalmente, o número 1776. O Sr. Hamilton explica ainda na página 122 que, aspas, o número cardinal 1776, como o número da grande obra, a grande união, é chamado de a águia das águias, ou a fênix na terminologia dos adeptos, fim da citação. Em sociedades esotéricas, a grande obra é um termo para a síntese de opostos. Isto por sua vez torna-se simbolicamente fusão de dois triângulos opostos para formar um hexagrama e é expresso numerologicamente no número 888 ou 1776. A grande obra também poderia simplesmente trabalho no período de tempo fixo de 100 anos no pequeno tempo de Satanás, no qual a reescrita completa do energético da Terra em direção a um energético de Ia de Saturno e a assimilação da humanidade em uma colmeia deve acontecer. Eu voltarei a isso em outro momento. A fênix, claro, era descrita nos tempos antigos como uma ave gloriosa que periodicamente passa por uma morte milagrosa e renascimento através das chamas. Quando sua antiga encarnação era consumida nas chamas, uma nova fênix surgia, de acordo com algumas inicialmente fontes, como um pequeno verme. Uma tradição que faz uma conexão entre a serpente e a fênix. Como as palavras para serpente eram frequentemente intercambiáveis na mitologia, que então se ergueria majestosamente das chamas. Os fundadores dos Estados Unidos da América pareciam estar cientes do fato de que o número 1776 está misticamente ligado à fênix. Como muitos símbolos antigos da nova nação giram em torno da imagem de uma fênix. A ilustração vista aqui, por exemplo, mostra um desenho para o grande selo dos Estados Unidos submetido ao Congresso pelo artista Barton em 1782. O escudo no centro do selo apresenta a figura de uma fênix.
embora o seu desenho para o reverso com pirâmide de 13 camadas de alvenaria levando olho que tudo vê foi aceito e ainda pode ser visto no grande selo hoje. O olho que tudo vê, um dos símbolos maçônicos mais conhecidos, também pode ser visto na primeiríssima proposta para o grande selo, como na proposta de 20 de agosto de 1776, onde o lema e pluribus unum, de muitos, já aparecia. Também foi mais tarde inscrito no pedestal da Estátua da Liberdade no edifício do Capitólio. Isto naturalmente significa muitas colônias se tornaram uma união unida, mas poderia também ter um significado esotérico, insinuando a fusão de todas as consciências em uma única consciência de enxame controlada por uma ia demoníaca. Outros símbolos maçônicos, como a colmeia, também sugerem esta possível verdade mais profunda. No verso você pode ver algo como portal no céu, e o ditado, rebelião aos tiranos é obediência a Deus. O design final. E o grande selo ainda em uso hoje foi submetido por Barton ao Congresso 20 de junho de 1782 e apresenta a águia com 13 flechas e um arbusto de oliveira com 13 folhas. Acima dela flutua um hexagrama de 13 pequenas estrelas. A águia, que provavelmente serve para representar uma fênix, também carrega a bandeira americana em seu peito. O verso do selo mostra uma pirâmide de 13 degraus e um olho que tudo vê pairando acima dela. Ele fica em uma espécie de deserto vazio. O degrau mais baixo mostra o número 1776 em algarismos romanos. O ditado Anute coeptis pode ser visto. Isso se traduz como ele é favorável aos nossos empreendimentos. Ou ele foi gracioso com os começos. Ou ele acenou para o começo. É geralmente assumido que este ditado se refere a Deus. Abaixo da pirâmide está escrito Novus Ordo Seclorum, uma nova ordem dos séculos. Estes dois lados do grande selo podem ser hoje não apenas em bandeiras em edifícios do governo do Zewa, mas é claro, também no verso da nota de $1. E no passaporte dos cidadãos americanos. Os dizeres Anute coeptis e Novus Ordo Seclorum assumem um contexto completamente diferente sob a perspectiva bíblico de Satanás. A nova ordem das eras, ou a nova ordem mundial poderia se referir ao pequeno tempo de Satanás. A NOM não é uma possibilidade de um futuro potencial. Nós já estamos vivendo nela. O dia da independência de 1776 celebra temporária sobre o império milenar do Rei Jesus, e o início desta nova ordem mundial. Esta reorganização do mundo permitiu que Lúcifer agisse livremente desde 1776 ou até mesmo antes, e desde então, seus capangas têm governado a Terra. E eles podem fazer isso. Deus permitiu que o fizessem por um curto período, presumivelmente 500 anos. Ele, entre aspas, acenou para os seus começos favoreceu os seus empreendimentos. Eles são permitidos para nos seduzir por um punhado de gerações e dividir o mundo em dois campos. Aqueles que seguem seu Senhor e aqueles que seguem Jesus. O livre-arbítrio foi estabelecido. Esta divisão torna-se mais clara quanto mais fim desta saga divina. A sugestão de que os fundadores dos Estados Unidos estavam familiarizados com a numerologia esotérica e a mencionada entre o número 1776 e a Fênix não deve ser muito surpreendente ou rebuscada, considerando que a maioria deles eram sociedades secretas interessadas em assuntos esotéricos, mais notavelmente a maçonaria, como Flávio Barbiero escreveu em seu livro A Sociedade Secreta de Moisés, que se aprofunda nas origens históricas profundas deste fato e outros aspectos importantes da história do nosso mundo. Citação: muitos dos membros do primeiro Congresso americano eram maçons, começando com George Washington, e aqueles que escreveram a Constituição dos Estados Unidos. Os protagonistas do Risorgimento italiano, de Mazzini a Garibaldi, também eram maçons. Finalmente, os criadores do sistema democrático também eram maçons. Fim da citação. Existe outro símbolo bem conhecido do Zewa, e a sua liberdade e independência. Em honra a Lúcifer, os maçons ergueram a Estátua da Liberdade em frente à cidade de Nova York. Novamente, trata-se da libertação de Lúcifer. Sir Thomas Lawrence pintou esta pintura de Lúcifer em 1796 com a legenda: Erguei-vos ou sede para sempre caídos. Satanás convoca sua legião infernal. Ou será um aviso para as almas reencarnadas. Da pequena temporada, observadores atentos notaram muitos anos atrás da Liberdade, um presente dos maçons franceses para os maçons americanos, não representa uma mulher, mas sim se assemelha a um homem de túnica.
Oficialmente, supõe-se que seja a deusa romana da liberdade, mas seus atributos deixam claro que na verdade é Lúcifer, e ele tem semelhanças com o Lúcifer. No quadro de Sir Lawrence. A estátua da liberdade carrega uma tocha dourada, e é assim simbolicamente a portadora da luz. Lúcifer e Prometeu, o anjo caído e portador do conhecimento na mitologia grega, também têm sido retratados da mesma forma repetidas vezes. A luz que Lúcifer trouxe do céu representa o conhecimento divino, qual ele quer libertar a humanidade. É por isso que Lúcifer também tem o título, o portador da luz. Os atributos de Libertas, por outro lado, são completamente diferentes. O barrete frígio e um bastão. Em algumas representações, ela também é vista com uma águia. Nada disso pode ser visto na Estátua da Liberdade. Libertas é, portanto, um significado esotérico imposto pelos maçons para as massas profanas. Os 7 raios de luz ao redor da cabeça simbolizam o espectro da luz. A estátua gigante de Rhodes, uma das 7 maravilhas antigas do mundo, serviu como modelo para a estátua colossal. Ela retrata o deus do sol Hélio, que é equiparado a Apolo, o portador da luz. O mesmo culto a Lúcifer. Apenas em uma era pré-cristã, a estátua foi destruída em um terremoto em 226 a.C., possivelmente um reinício. Frédéric Auguste Bartholdi, um maçom e escultor francês, começou a desenvolver a Estátua da Liberdade no início dos anos 1870. A ideia surgiu originalmente por causa do próximo 100º aniversário da independência americana, e foi planejado desde o início como um projeto de cooperação e a França. Mas como o trabalho havia começado apenas alguns anos antes, a tempo para o aniversário foi já considerado muito irrealista no início. Bartholdi começou com figuras de gesso de 11 metros de altura. Em 1876, e o rosto já estavam acabados, que foram apresentados ao mundo Primeira Feira Mundial Americana na Filadélfia, no 100º aniversário da independência americana. De volta à França, a cabeça foi concluída e exibido na Feira Mundial de 1878 em Paris, junto com Gustave Eiffel, também um maçom e criador da Torre Eiffel, e seu engenheiro Maurice Cockling. Um engenhoso sistema de suporte e 300 placas de cobre foram finalmente para completar os 151 pés de altura. Estátua de 27 mil. Apesar das grandes doações dos maçons, arrecadar os fundos necessários provou-se difícil repetidas vezes, razão pela qual o progresso no projeto foi repetidamente atrasado. Em 4 de julho de 1884, a estátua foi totalmente erguida na França e foi inaugurada em uma cerimônia. Em 5 de agosto de 1884, a pedra fundamental para a base da estátua foi lançada em uma cerimônia da Loja Maçônica de Nova York na ilha do Rio Hudson, conhecida como Ilha da Liberdade. A base tem o contorno de uma estrela. Esta parte do pedestal foi na verdade um forte estelar chamado Fort Wood. Isto não é coincidência, pois Lúcifer literalmente significa não apenas portador da luz, estrela da manhã. Em junho de 1885, a estátua, já havia sido montada na França um ano antes, foi desmontada e enviada para Nova York em 200 caixotes. Em abril de 1886, o pedestal foi finalmente concluído. A estátua começou a ser construída sobre o pedestal. Na sua outra mão, ela segura um livro com a data 4 de 1776 em escrita romana em referência ao dia da independência. Esta mão faz o sinal maçônico da mão em M, que os maçons costumavam usar em pinturas para sinalizar sua afiliação a outros iniciados.
Os maçons colocaram uma placa com o compasso maçônico e o símbolo do esquadro na pedra fundamental do pedestal, que ainda pode ser vista hoje. No entanto, uma característica da Estátua da Liberdade realmente deixa o ponto bem claro. É Lúcifer. Em sua base, você pode ver uma corrente amarrando-o ao pedestal. Um dos pés da Estátua da Liberdade se libertou dessas correntes. Este detalhe é difícil para os turistas verem. Você só consegue ver do ar, e apenas se você olhar de perto. O significado esotérico é que a liberdade não pode ser acorrentada numa bobagem do tipo. Altamente irônico, dado que o país tem a maior de detentos em prisões nesta terra. Novamente, este é um símbolo claro de Lúcifer, o anjo caído, que foi acorrentado no abismo por 1000 anos pelo arcanjo Miguel. Outras estátuas Lúcifer de Luke sempre o mostra com correntes nos tornozelos, como sua estátua mais conhecida na Bélgica. E ele também é frequentemente visto assim em pinturas antigas. Libertas ou a libertação de Lúcifer. Grilhões também pode ser vista nas fotos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que foram desenhadas com base nas tábuas de pedra de Moisés. Simbolicamente, a sua libertação garante a nossa do mandamentos de Deus. Esta estátua e a celebração da independência em 4 de julho de 1776 tem pouco a ver com a liberdade dos cidadãos do Zewa e tudo a ver com o dia de libertação de Lúcifer. Celebra a sua independência. Neste dia, ele foi capaz de se erguer do abismo e começar a sua breve temporada na Terra. Ou aconteceu 250 anos antes com outro reinício. E os seus lacaios honram o seu aniversário. A única liberdade sendo celebrada aqui é Lúcifer. E você provavelmente já fez as contas. Se 1776 ou 1526 foi de fato o ano de Lúcifer começou, e se for de fato 250 ou 500 anos de duração, o que eu presumo, então o tempo termina exatamente em 4 de julho de 2026. A guerra contra os santos poderia começar aqui. Como eu disse, é tudo pura especulação. Eu não sei. Mas o mundo já está à beira da Terceira Guerra Mundial no verão de 2024 e está cada vez mais preparada para o aparecimento de OVNIs. Agora tudo o que precisa é de uma operação psicológica de falsa belicosa contra a Cidade dos Santos. E eu tenho uma ideia de como eles poderiam atacar o Polo Norte. A guerra espiritual poderia parecer. É sobre isso que será um dos meus próximos vídeos. 4 de julho de 2026 também seria um dia simbólico para a destruição do Zewa, não seria? O início da Guerra Civil no 250º aniversário da independência estaria bem alinhado com a caligrafia e se encaixaria na ideia de cinzas para cinzas dos pais fundadores. O grande e falecido Jordan Maxwell falou muito como sobre os maçons estabeleceram os Estados Unidos desde o início para o seu eventual colapso. As preparações para a queda do Império têm todo vapor em todos os níveis há anos. Economicamente, socialmente, politicamente. No entanto, este tópico está além do escopo deste vídeo. A programação preditiva da população do Zewa. Está a todo vapor. Você percebe com que frequência a estátua da liberdade como um símbolo aqui. Como um símbolo da liberdade americana. A destruição da Estátua da Liberdade também é frequentemente usada para simbolizar o Império Americano. E em Hollywood, isso está sempre associado ao apocalipse ou guerra espiritual. Esotericamente, o fim do pouco tempo de Lúcifer e assim o início da batalha final entre o céu e o inferno é mostrado aqui. A catástrofe frequentemente começa com a destruição da estátua, e essa também é a razão pela qual a cidade de Nova York destruída em filmes é um símbolo do Império Mundano. Os reis do mundo, as Nações Unidas, residem lá.
O governo americano tem se preparado para a celebração do 250º aniversário desde 2014. Uma contagem regressiva está em andamento no site desta ONG para o que ela realmente está fazendo a contagem regressiva. Não estou tentando assustar ninguém. Estou apenas pensando alto. Isso é pura especulação. É só isso por este vídeo. Inscreva-se no canal para ser notificado de futuros uploads. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar o algoritmo. E como sempre, estou ansioso para ler seus comentários. O que você acha do número 1776 e a Estátua da Liberdade? Até a próxima, e Deus